A paz do Senhor. Nesta tarde eu vim aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu tenho dado um texto aqui para vocês, já faz algum tempo, sobre o verdadeiro evangelho. Quem não assistiu esse vídeo aí, é bom ir lá no canal e assistir esse vídeo. Foi um vídeo muito bom sobre o verdadeiro evangelho. E eu falei que depois eu viria para falar sobre algumas coisas que estavam dentro do item 3, lá no verdadeiro evangelho, né? Que diz que se você é nova criatura, renuncie às coisas deste mundo. E aí a primeira coisa que eu vim falar hoje foi sobre o pecado, mas vai vir também a bebida, o cigarro, o adultério, vai vir a mentira, a prostituição, a inveja. Vai vir outros itens também que eu voltarei aqui para falar. Tem também a soberba, a falsidade, desobediência, idolatria, entre outros. Mas hoje nós vamos começar pelo pecado. A paz do Senhor, Cat. A paz do Senhor, minha querida. E hoje nós vamos começar pelo pecado. Amém? Então vamos orar, porque nós vamos meditar aqui em Romanos, capítulo 6 e o versículo 23 de Romanos. Amém? Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, nesta hora entramos em Tua presença, te agradecendo e te engrandecendo por tudo, exaltando ao Senhor, que é o único que é digno de ser louvado, adorado e exaltado. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam para Ti, Senhor. Nosso Deus e Criador, fica conosco, nos ajuda, aleluia, nos revela, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos. Também vai socorrer aqueles que estão precisando, que estão angustiados, ansiosos, né? Que estão preocupados com alguma coisa, ou que estão enfermos. O Senhor é o Deus que restaura a saúde, que faz milagres, Deus. Nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, e principalmente, né, irmãos, que o Senhor, meu Deus, venha trazendo de volta aqueles que se afastaram ou que entraram em caminhos tortuosos. Amém? Então vamos começar? Então aqui em Romanos 6, 23, nós vamos ler o seguinte. Porque o salário do pecado é a morte. Acho que todo mundo já escutou essa frase, e isso eu escuto desde que eu aceitei Jesus, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Cristo, porque nós recebemos o dom da vida eterna por Cristo, que veio e morreu na cruz por nós. Eu falei disso aqui, não sei se foi ontem, no vídeo que eu gravei. Eu falei da salvação, o verdadeiro evangelho. Então eu estou falando muito nisso aqui. Eu estou colocando muito para os irmãos. Cristo, nós estamos aqui por Ele, por causa dEle, porque Ele veio ao mundo para nos salvar. Mas a palavra também nos diz que Ele nasceu para vir salvar o seu povo, porque nós estávamos já condenados por causa do pecado. É o que nós vamos ler lá em Mateus. Foi até o versículo que eu deixei no Dia das Mães, eu não me lembro de que ano. É Mateus, capítulo 1, 21. Isso mesmo. Mateus 1 e 21. Olha o que é que nos diz aqui. Mateus 1 e 21. E ela dará à luz um filho, Maria. Está falando de Maria, da mãe de Jesus. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Dê glória ao Senhor. Glória. Glorifique, exalte. Porque Ele nasceu para nos salvar do nosso pecado, para nos dar o dom da vida eterna. Porque estávamos condenados à morte eterna, mas porque Jesus veio, hoje nós temos o dom da vida eterna. Então aquele que aceita Jesus
como seu Salvador, que deixa Ele transformar a sua vida com o verdadeiro evangelho, que eu já falei lá no canal, que você vai lá e assiste, porque tá uma bênção o vídeo. Então aquele que aceita Jesus, deixa Ele transformar a sua vida. Renuncia à carne, renuncia ao mundo. Como eu disse que é o item 3 do vídeo lá do verdadeiro evangelho. Se você é nova criatura, renuncia às coisas deste mundo. E aí são dessas coisas que eu vim falar hoje, começando pelo pecado. Aleluia. Você ganhou o dom da vida eterna com Ele. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá falar do pecado. E eu já começo aqui em Coríntios 1, o 6, do 9 ao 10, diz assim. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Glória a Deus. Vamos ler Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Irmãos, não é para dizer que minha Bíblia é nova não, tá? É porque a minha Bíblia é nova e às vezes as folhas ainda estão coladinhas. Aí a gente tem alguma dificuldade de separar para achar os versículos, mas eu achei. 6, 9 e o 10 diz assim: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Nós vamos falar de algumas dessas coisas aqui futuramente, tá? Mas hoje a gente veio falar do pecado. Então, quem pratica em sua vida as atitudes pecaminosas não poderão herdar o reino de Deus. Não entra lá. Guarda isso. Quem pratica essas coisas, quem pratica pecado, não entrará, não herdará o reino de Deus. A não ser que se arrependa e se converta desse pecado. Porque o que é que nos diz lá em 2 Crônicas 7,14? O Senhor maravilhosamente, mesmo sem a gente merecer, Ele nos diz que quem se arrepende e se converte, eu já falei disso aqui também em algum vídeo que eu não lembro o título que está, talvez seja até esse mesmo, porque tem o arrependimento e tem a conversão, porque eu posso hoje cometer um pecado e me arrepender dele, mas se eu não me converter dele, eu posso praticar ele novamente. Então eu tenho que me converter, então, eu me arrependo do pecado e me converto, ou seja, eu não faço de novo. Aleluia. Então neste caso, ele diz que ele perdoará, sarará a sua terra. Glória a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, orar, se humilhar, reconhecendo que pecou, né, e se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra, né? Então, ao arrependimento, a gente ainda tem o arrependimento por causa de Cristo, pela graça. Aleluia, pela graça. Mas não foi de graça. Quando minha filha era adolescente, ela fez uma pintura na parede do quarto dela. Até hoje eu não esqueci disso. E ela pintou uma cruz. Ainda lembro, ela pintou uma cruz e escreveu a frase: Foi pela graça, mas não foi de graça. Por quê? Porque Jesus pagou um preço de sangue para que nós tivéssemos esse direito a herdar o reino dos céus, a vida eterna. Então dê glória, porque Ele veio. Dê glória, porque você já estava condenado. Dê glória, porque Ele te trouxe salvação. E esta salvação está aí, disponível para aqueles que querem recebê-la.
mas é necessário recebê-la. É necessário confessar que está recebendo. É necessário se converter e aceitar Ele como Salvador. E sair do pecado e da condenação à morte eterna e vir para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui em Efésios 2 e 1, o que aqui nos diz sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Tem o versículo 1 e depois também tem o versículo 5, nos falando sobre isso, no capítulo 2 de Efésios, assim, ó. E vos vivificou, estando vocês mortos em ofensas e pecados. Então, estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Ele trouxe vida, nos vivificou. Aí vai o 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, foi pela graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço na cruz. Jesus sofreu muito. Eu falei aqui sobre isso. Por nós. Para que estivéssemos nós aqui hoje, reunidos, podendo falar dele, glorificar ele, procurando servir cada vez melhor a ele. Então, ele veio nos vivificar quando já estávamos mortos em nosso pecado. Então, guarda isso no teu coração. Se não se afastar do pecado, não entra lá. Romanos 3, 23 e 24, a Bíblia fala que todos estávamos destituídos da glória de Deus. A pessoa sem a glória de Deus, a pessoa nem nada. E nós estávamos destituídos da glória dele. Aí veio Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É impossível não adorar. É impossível não glorificar esse Deus maravilhoso. O Deus Criador, que fez o homem se rebelou contra ele. Aí ele vai, pela misericórdia dele, envia seu filho, seu unigênito filho, para morrer por esse povo que se rebelou contra ele, que estava pecando contra ele, transgredindo as leis dele. E a palavra diz que meu Deus, João 13,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito. Ele só tinha um, para que todo aquele que nele crê, aleluia, todo aquele que nele crê não pereça. Glória a Deus. Vamos ler. É tão bonita essa passagem. Vamos ler ela. João 3,16. Glória a Deus. Você talvez já escutou tanto essa palavra, mas nunca procurou plantá-la no seu coração. Talvez nunca procurou examinar o que esta palavra quer dizer. O que Deus está querendo dizer a você quando alguém chega para você e diz esse versículo. Que Deus amou o mundo. João 13,16. De tal maneira que enviou, que deu o seu filho unigênito. Ele doou. Ele deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Então já estávamos destituídos dessa glória. Aí veio Jesus. Aleluia. 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 Exaltado seja o nome do Senhor. Aí veio Jesus. Glória a Deus. Dê glória, irmãos. Porque ele veio por mim, por você. Eu não quero nem pensar o que seria de mim hoje se ele não tivesse vindo. E fomos justificados, meu Deus, gratuitamente pela sua graça. Estávamos destituídos, fomos justificados pela graça dele, pelo sacrifício dele por mim, por você. Aleluia. Ai de nós se não fosse assim. Ai de nós se Jesus não tivesse vindo. Ai de nós se o amor de Deus não fosse tão ágape, tão grande, tão incomparável como é. Só através dele, da salvação que ele nos concede mesmo sem merecermos,
é que somos justificados só através de Cristo. E através da salvação que a gente nem merecia e nem merece. Mas é pela graça. Porque se fosse por merecimento, ninguém seria salvo. Mas pela salvação é que somos justificados do pecado, porque Ele levou na cruz os nossos pecados. Aquele sangue que jorrou na cruz. Eita, Deus grande e fiel. Eram os nossos pecados sendo justificados. Aleluia, glória a Deus. É pela graça, mas não foi de graça. Ele pagou o preço por nós. Então lá em Romanos 6:15 também, tem um versículo que vai nos falar que não devemos ter prazer no pecado, nem perder o medo de pecar por causa da graça, porque a gente também tem muitas pessoas, porque sabe que estamos no período, na época da graça, e que recebemos perdão, que às vezes parece que fica com prazer em pecar. Não, eu peco porque a graça, eu vou ser perdoado. Olha para mim, dedinho, viu? Não tenha prazer no pecado. Uma coisa é o homem estar fraco e cair. Outra coisa é ele ter prazer em fraquejar e cair. Glória a Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todo pecado tem consequência, queridos. Tem um hino muito bonito, que eu amava ver um pastor louvar esse hino, que falava sobre isso. Não tenha prazer em pecar. Não tenha. Pecado não é brincadeira. Pecado não é brincadeira. O salário do pecado é a morte. Então não brinca com a morte não, filho. Não brinca não. Glória a Deus. Porque tudo tem limites. Aleluia. Eu estou recebendo essa palavra tanto quanto você. Ela está servindo primeiro para mim, viu? Primeiro para mim. Então, a gente tem que se esforçar. Pecado é coisa séria. Sabe por quê? Você ama Deus? Você adora Deus? Você quer ser cheio de Deus? Então você tem que ser vazio de pecado. Para estar cheio de Deus, tem que estar vazio de pecado, porque Deus não habita no pecado. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado afasta Deus do homem. Guarda essa palavra. O pecado afasta o homem de Deus. Deus e Deus do homem. Se o desejo do cristão é estar com Deus, então ele deve estar bem longe do pecado. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, tenha medo do pecar. E outra coisa que eu falei já aqui em algum vídeo, porque tem coisas que eu até repito em mais de um vídeo, é que você não tem que ter medo do pecado pela consequência, porque todo pecado tem consequência. Pai do Senhor, Samuel, Deus te abençoe, filho. Todo pecado ele tem consequência, mas não é pelo medo da consequência que você deve não pecar. Você deve não pecar pelo amor a Deus, pelo sacrifício dele na cruz por você, por reconhecer o que ele fez por você, por gratidão, por obediência, por respeito, para honrar o nome dele. É por isso que você não deve pecar. Glória a Deus. É por lembrar do sangue derramado por você, o sangue carmesim puro, santo, que foi derramado pelo meu e pelo teu pecado. Não devemos ter prazer no pecado. Foi pago um preço, de sangue. O ser humano pode até pecar, pode, em algum momento de fraqueza. Quem é perfeito ou santo? Não é? Mas não pode ter uma vida de pecado, porque uma coisa é você em algum momento errar, pecar, que a gente peca até nos pensamentos. Mas uma coisa é você ter uma vida de pecado. Aí pessoas que adulteram hoje,
Aí se conserta, certo? Mas não se converteu. Aí depois adultera de novo. Ou uma pessoa que mente hoje, se arrepende, mentir, arrepende, perdoa, Senhor. Mas depois mente de novo, é aquela coisa que eu falei no início. Arrependimento e converter deste mal, não é? Então, assim, você não pode ter uma vida de pecado, porque na lei tinha castigo. A gente lembra daquela passagem da mulher, quando a gente fala o tempo da lei, lembra daquela passagem da mulher que fez adultério. Naquela época da lei, ela era castigada, ia ser apedrejada até a morte, mas quando fosse pego no ato do pecado. Ah, não. No tempo da graça, só de você pensar, você já pecou. Por quê, irmã André? Eu estava conversando hoje aqui com uma irmã, com a missionária. A gente estava conversando no telefone e eu estava dizendo a ela: hoje nós somos mais cobrados porque Jesus pagou um preço na cruz por nós. Naquela época, Jesus não tinha vindo ainda. E o pecado já tinha consequência. E nesse caso, é literalmente a morte, porque ela ia ser apedrejada se Jesus não está ali. E agora, no tempo da graça, até em pensar a gente já peca. Por quê? Porque Jesus veio em sacrifício por nós. Então, como é que eu posso dizer? A responsabilidade é maior de não querer pecar, de não cair em pecado. Glória a Deus. E na graça tem perdão. Não é porque na graça nós temos perdão que nós devemos pecar. Ei, presta atenção. Não é porque agora no período da graça nós temos o perdão que nós devemos pecar. Deixa eu te lembrar uma coisa. Pecado tem consequência. Deus perdoa. Mas todo pecado ele traz consequência. Toda ação ela traz uma consequência. E eu até falo assim, porque às vezes as pessoas vêm comigo e pessoas que estão em prática de pecados até abomináveis conversam comigo e dizem assim: não, porque vocês dizem que nós vamos para o inferno. Foi falado aqui no começo que estávamos condenados pelo nosso pecado à morte eterna. Que lá no final vai ser o inferno, que ainda não foi inaugurado. Mas Jesus veio nos dar vida eterna, então você tem a escolha a fazer. Mas o que é que eu respondo? Olha, que pecado, irmãos. Tem gente que gosta de acusar, porque acha que pecado tem escala, sabe? Pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Guarda isso no teu coração. Pecado é pecado. Seja na mentira, seja no adultério, seja na prostituição, seja no... homens efeminados, está dizendo aqui, ó, na palavra, a gente leu. Pessoas efeminados, né? Homens efeminados que não herdaram o reino do céu, seja o que for o pecado, não tem escala. Se um mente, pecou. Se um mata, pecou. Se um adultério, pecou. Se um se prostituiu, pecou. Todos vão ter consequências. O que vai mudar é a consequência, não é? Porque quem matou vai preso. Quem mentiu vai encontrar um aborrecimentozinho. Vai ter que responder. Pode até responder até um processo, dependendo da mentira. Então, assim, as consequências são diferentes. Quem adulterou pode perder o casamento, pode destruir seu lar. Quem adulterou pode destruir o próprio lar. Então, assim, mas todo pecado, ele tem consequência. Amém? Deus perdoa, mas vem as consequências. Só em pensar já pecou. Misericórdia, né?
Tempo da graça. Mateus 18,15 vai nos falando, né, sobre um assunto que não imponha o pecado do teu irmão, nem o de ninguém. Não exponha, desculpa. Você não é perfeito. A Bíblia nos ensina que os mais fortes dá os mais fracos. Então, assim, não venha nunca expor o pecado de ninguém, porque você não é feito. Hoje eu estava assistindo um vídeo que o irmão estava dizendo assim, o pastor, por que aprender com meus erros, só aprender com os erros dos outros? Como, irmã André? Se você viu que o irmão pecou, não é para você expor ele, é para você aprender com aquele erro dele para não fazer. E orar por ele, para Deus fortalecer ele e ele não cair de novo naquele pecado. Você tem que orar e não expor. Porque tem pessoas que se entristecem, erram, mas se entristecem porque são expostas, às vezes se afastam de Deus, fica envergonhado, não quer voltar para a igreja. Pai do Senhor, Nancy, saudade, viu? Como tá as coisas aí em Brasília? Então, assim, as pessoas até se entristecem, não querem voltar, porque ficam envergonhados, ficam constrangidos, então não exponha. Se você não pode ajudar aquela pessoa, mas também não venha afastar mais ainda ela. Glória a Deus. Então, se você é mais forte nesse ponto, ajude quem é mais fraco ali. Aconselhe, ajude quem está pecando naquilo ali onde você já é mais fortalecido, onde você já é mais equilibrado. Ajude ele a vencer o pecado, porque nós estamos aqui uns aos outros, nós somos irmãos em Cristo. O salvo tem que querer se afastar do pecado. Então você que é salvo tem que querer se afastar do pecado, porque o pecado vai te afastar de Deus. Ou vai afastar Deus de você. E você sem Deus não é nada. Imagina a proteção de Deus sair de você. O que resta, hein? A presença de Deus sair de você. O que vai restar? Ele tem que fazer a parte dele. Você tem que querer. Você tem que querer não estar no pecado. A decisão parte de você. Deus ajuda você a sair. Se você, por acaso, neste momento, está praticando algum pecado consciente, que o que já vira iniquidade, porque você está praticando consciente que é pecado, que é errado, saia. Peça ajuda a Deus. Ele vai lhe ajudar, mas a decisão tem que sair de você. Quem tem que querer é você. E Deus te ajuda. Então, lá em 1 Pedro 4:8 vai falar sobre isso também. Eu estou deixando os versículos aqui, depois os irmãos vão lá e meditam, né? Lá em 1 Pedro 4:8 também vai nos falar sobre isso. Judas, João, Tiago, Pedro 4 e o 8. 4. E o capítulo 4, versículo 8 de 1 Pedro vai dizer o seguinte, ó. Mas, sobretudo, tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. O amor cobrirá a multidão dos pecados. Então, assim, tendo amor uns com os outros. Não é que você vai estar cobertando o pecado de ninguém. Preste atenção, irmãos. Encobrirá, é que você não vai expor, é que você vai ajudar. Ajude a pessoa a sair dessa situação. Ajude, faça o que você puder. Aleluia. Aleluia. É andar unidos, né? Glória a Deus. Isso não é ser conivente, não, tá? Então, porque aí você vai constranger a pessoa até a ficar sem querer voltar, né? É difícil, irmãos. Muitos começam a se achar até indignos, a ponto de achar que não tem mais jeito ou perdão. Porque às vezes as pessoas estão tão assim oprimindo aquela pessoa que pecou, que, aleluia, glória a Deus, que ela se acha indigna, não quer nem mais voltar, porque não se acha indigna de receber o perdão de Jesus. Mas o perdão já foi dado na cruz. Então você tem perdão. Se afaste do pecado, se arrependa, se converta dele. Ninguém é perfeito.
Quem disser que nunca pecou já está mentindo. Ou então já está pecando. O que a gente não pode é viver no pecado. Ou viver caindo no pecado. Começar de novo e ser diferente. É essa chance que a cruz te deu. Salmos 1:1. Se eu quero sair de uma vida de pecado, tenho que viver uma vida de mudanças com Cristo, de transformação. E o que é que o Salmo 1 diz? Né? Com quem andar, com quem não andar. Porque, irmãos, vejam bem, se eu vim de uma vida de bebedeira, de farras, de prostituições, vida até de crime, tem pessoas que vieram da vida do crime. Se eu agora aceitei Jesus, se eu sou nova criatura, o que eu vou fazer andando novamente se eu continuar andando com essas pessoas? Eu não estou dizendo que é discriminar, eu estou dizendo que é se afastar e orar porque continuo lá. Porque se eu não quero beber mais, porque eu agora sou cristão, o que eu vou fazer eu no bar? O que eu vou fazer eu num bar com amigos que vão beber? A tentação lá assim, ó. O copo passando, 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 passando. E ainda vai ter aqueles que vai dizer, que besteira. Eu bebi água, tá, gente? Tô dando exemplo que é pra beber não, tá? É porque eu tô com sede mesmo. Então, assim, ainda vai ter que dizer que besteira. Mas, aleluia, tem uma missionária amiga minha que ela disse, é por causa dessas besteiras que o inferno vai estar cheio. Dessas besteirinhas que a gente acha que não vai. Mas vai, viu? Não tem pecadinho, não. Eu já falei aqui, pecado não tem escala, não é uma régua. Então, se eu quero ser transformado, eu tenho que mudar também meus hábitos de vida. Até às vezes as amizades. Então, se eu não quero pecar, não posso andar com quem está no caminho dos pecados. Com quem está no caminho pecaminoso. Se eu não quero beber, o que eu vou fazer no bar? Né? Sua vida mudou. Você deve influenciar. Guarda isso aí. Eu estou deixando umas palavras aqui para vocês guardarem. Eu vou até usar isso aqui. Essa palavra aqui que Deus me deu foi boa. Foi uma bênção. Você deve influenciar e não ser influenciado. Glória! Guarda aí a dica. Você agora é influenciador e não influenciável. Glória! Você tem que agora ajudar quem está lá a vir para Cristo. E não se influenciar e se misturar com as coisas que não são de Cristo. A mulher do poço. Lembra da mulher do poço que tinha 5 maridos, teve 5 maridos, nenhum deles era dela. Aquela mulher estava em pecado. E Jesus foi sozinho falar com ela. E ele não se contaminou com o pecado dela. Não. Foi ela quem saiu do pecado por causa dele. Foi Jesus que transformou a vida daquela mulher. Glória a Deus. A ida de Jesus até aquela mulher pecaminosa. Ai, terebraste. Glória, 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 glória. Você está entendendo o que Deus está falando com você nesta tarde? A ida de Jesus à vida daquela mulher transformou a vida dela. Glória a Deus. Você não pode ir para a vida de uma pessoa caminhar no pecado que ela está. Você tem que ir lá ajudar ela a sair daquele pecado. Foi o que Jesus fez. Glória a Deus. Jesus, com sua santidade, aleluia, com a sua vida pura, íntegra diante de Deus, santa,
transformou a vida daquela mulher, foi exemplo para a vida daquela mulher. Por isso a Bíblia nos manda ser sal e luz. Deixa eu colocar isso aqui, isso é forte, Deus me deu agora, tá? Por isso, sal e luz. Glória a Deus. Ser sal e luz. Porque o sal, eu acho que eu já gravei, foi o vídeo sal e luz já. A luz, ela ilumina. A pessoa está na escuridão do pecado. A luz, ei, terebraste ré. Glória! É forte o que Deus está falando esta tarde. A pessoa está na escuridão do pecado e você chega com a luz que é Jesus e traz aquela pessoa, ilumina a vida dela. Deus. O sal. A comida está sem gosto. Mas quando você bota um salzinho, ó, a comida fica boa. Mas o sal tem que ser no ponto. Porque se for exagerado, a comida fica intragável. Não é verdade? Então, seja sem luz. Glória a Deus. 1 Pedro também, lá no 2:24, vai falar: só podemos viver para a justiça e sermos separados das... Desculpa. Só podemos viver para a justiça e ser sarados das feridas, porque Ele levou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro. Mas temos que morrer para o pecado. Então, assim, nós só podemos viver para a justiça, né? Com justiça, para a justiça, porque Deus é justo, juiz, e sermos sarados das nossas feridas, porque Ele levou os nossos pecados lá no madeiro, deixou lá, sobre o seu corpo. As feridas foram para o seu corpo. Jesus foi ferido. Prego nas mãos, aleluia. Prego nos pés, aleluia. Aleluia, eita, glória a Deus. Jesus estava sofrendo. Tem um hino que fala sobre isso. E sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando eu penso nisso, eu choro. Aleluia. Traspassado por lanças. Aleluia. Então é por isso que assim como Ele morreu na cruz por mim e por você, nós temos que morrer para o pecado e viver para a vida em Cristo, a vida de santidade, de obediência. Glória a Deus. Foi 1 Pedro 2:24. Vamos ver o que aqui tem dizendo aqui. 2:24 de 1 Pedro. 2:24 de 1 Pedro. 2:22. Deixa eu ver se eu escrevi direito, irmãos. 1 Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou em 2 Pedro. Desculpa, irmãos. Isso que eu estava achando estranho. Eu estou em 2 Pedro. 2. É o 2:24 do 1 Pedro. Ok, achei. É bom a gente ir conferindo na Bíblia, porque a gente aprende mais. Diz assim, ó: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos, aleluia, sarados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí, ó, Debra, nós fomos sarados por causa das feridas dele. Aqueles, aleluia, coroa de espinhos. Aleluia. É por isso que nós fomos sarados. Porque as nossas feridas foram feitas nele. As nossas feridas foram feitas nele. Glória a Deus. Temos que limpar as mãos.
somos pecadores. Limpe as mãos do pecado. Tiago 4:8. Hebreus 9:28. Cristo se ofereceu para tirar os pecados do mundo. De muitos. Lá em Hebreus 9:28 vai falar, Cristo se ofereceu para tirar o pecado de muitos. Por que de muitos? O mistério. Por que de muitos? Porque tem aqueles que não reconhecem isso e não receberão a vida eterna. Porque não querem se arrepender nem se converter do pecado. Glória a Deus. Porque Ele levou os nossos pecados. Mas para a gente receber a vida eterna, a gente tem que deixar a vida de pecado. Para que o nosso pecado seja perdoado. E a gente tenha direito à vida eterna. Glória a Deus. E muitos não querem. Muitos têm praticado coisas abomináveis. Que é impossível estar na justiça. Porque assim, limpar as mãos, pois somos pecadores. Cristo se ofereceu para tirar os pecados de muitos. Glória a Deus. Ele fez a parte dele. Ele se ofereceu. Ele foi para a cruz. Agora faça a sua. Saia do pecado. Volte para Deus. Através de Cristo Jesus. Romanos 3:20. Não é pelas obras da lei. Não é pelas obras. Muitos acham que vão entrar no céu pelas obras que praticam. Mas se a entrada no céu dependesse das obras que você faz, então, por que Jesus veio para a cruz? Não é verdade? Se ia ser pela obra, não ia ser por Jesus, mas é por Jesus que nós somos salvos. É pela graça, não é pelas obras. Viu? Não é por isso que você não vai deixar de fazer boas obras. Não, está tudo junto. Faz parte da salvação. Mas não é pelas obras que nós fazemos. É pela graça, é pela cruz que somos salvos. Não é pelas obras da lei também. Não. João 8,34. Não queira servir ao pecado e sem Jesus não queira servir ao pecado. Medite lá em João 8,34. Não queira servir ao pecado e sim a Jesus. Queira servir a Jesus, não ao pecado. Não seja escravo do pecado, porque Ele te livrou da escravidão. Agora depende de você não querer voltar para ela. Ele livrou o povo do Egito, mas tinha gente querendo voltar para o Egito. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus disse o quê? Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Não, as pessoas querem pegar a sua bênção e seguir Jesus. Não é assim. Então, quando o povo estava no deserto, começaram a reclamar, achar ruim o que estavam passando ali. E queriam voltar para o Egito. Não entenderam o grande livramento que receberam saindo daquela escravidão. 8,24 diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então assim, olha o que Jesus está dizendo. Se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, aqueles que não crerem que Jesus é, morrerão em seus pecados. Morrerão em pecado. Então por isso que ele diz aqui que ofereceu a tirar os pecados de muitos. Porque tem alguns que não vão reconhecer, não vão querer. Mesmo tendo a oportunidade, como essa que está sendo dada hoje a você. Então, não queira servir ao pecado e sim a Jesus. Você foi chamado para ser servo de Cristo e não do pecado. Romanos 6,23. Deus dá gratuitamente o dom da vida. A gente já leu isso, não foi? Foi. É o tema, Romanos 6,23, né? Foi onde a gente leu o tema de hoje. Então, Deus já te deu gratuitamente o dom da vida. Nós lemos, né, que recebemos. E da vida eterna. E ele é vida e vida com abundância, viu?
Detalhe, Jesus é vida e vida com abundância. Detalhe importantíssimo. Então, a vida eterna com Jesus Cristo. Mas o pecado traz a morte eterna. Não brinque. Eu sempre digo aqui, o céu é de verdade. Todo mundo quer entrar lá. Mas o inferno também é. E eu tenho certeza que quem tem boa consciência não quer ir para lá. Então, queridos, ele veio para nos livrar do pecado e nos dar a vida eterna. 2 Coríntios 5, 21. Então, agora, como livres, não queira voltar para o tempo da escravidão. Efésios 4, do 26 ao 27, vai dizer o seguinte: não podemos nos deixar levar por sentimentos negativos, a ponto de pecarmos, dando assim lugar ao inimigo, abrindo brechas para ele agir. Como assim? Muitas vezes vem os pensamentos, vem o desejo, vem os olhos crescem, mas combata isso. Não se deixe levar, porque o pecado não está em vir o pensamento, está em você dar vida a ele. Porque até em pensamento nós pecamos. Então, se ele vem, você já sabe que esse pensamento vai te levar a um patamar de pecado. Para, stop, retrocede, sai. Porque aí você vai estar abrindo uma brecha para o inimigo agir e daqui a pouco, quando menos se esperar, já está praticando aquilo que antes estava desejando. E é aí que está o perigo. Atos 3,19. Isso são versículos que eu estou deixando para o que eu estou explicando a vocês hoje. Contudo, isso, glória a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Se o homem se arrepender e se converter, o que nós já falamos aqui, serão apagados os seus pecados e virão tempos de refrigério pela presença do Senhor em sua vida. Ou seja, se o homem se arrepende, se o homem se converte, se ele confessa o seu pecado, aquele que confessa o pecado receberá perdão. Com isso, virá o refrigério na sua alma, pela presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, a alma é angustiada. Mas com a presença de Deus, ela é refrigerada. Ela tem paz. Glória, alegria, independente do que está acontecendo ao seu redor. Maior é o que está ali dentro com ela. Glória a Deus. Isaías 59:2. O pecado separa o homem de Deus. Já falei disso aqui, não foi? Muitas vezes não recebemos algo porque o pecado está impedindo o nosso relacionamento com o Pai. Então, muitas vezes você está querendo tanto algo de Deus, mas você está com um pecado que está impedindo Deus descer para você aquilo que você está pedindo. Porque você está com o relacionamento com Deus interrompido pelo pecado. Tem um impedimento ali. Tem algo ali que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Então eu aprendi também com a missionária, que também é minha mãe na fé. Ela me ensinou a orar. Ela ora e eu aprendi com o coração dela. Deus, tira de mim o que não te agrada. Tira, afasta da minha vida aquilo que quer impedir o nosso relacionamento, a nossa comunhão, aquilo que quer me afastar da tua presença ou aquilo que quer afastar a tua presença de mim. Porque a gente sem Deus é nada. A gente sem Deus é nada. A paz do Senhor, irmão Antônio. Então, se o desejo do homem é estar com Deus, então ele deve afastar-se definitivamente do pecado que o afasta do Senhor. Sem pecado perto de Deus, com pecado longe de Deus.
Lá em 1 João 1,9, nós vamos aprender o seguinte: mas como já falei anteriormente, se o homem confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar, não é? O pecador, de perdoar os pecados cometidos por ele e os purificar de toda injustiça. Porque quando nós estamos com Deus, quando estamos com Jesus, somos justificados do pecado. Já lemos isso aqui, não é? Então, quando nós confessamos, né, o pecado, ele é justo para perdoar. Ele é fiel para perdoar o pecador, né? Para perdoar os pecados que ele cometeu e os purificar pela justiça. Que coisa linda é Deus. Glória a Deus. Vamos 8. Glória a Deus, né? 4, 17. Tá certo? Pecado é tudo aquilo. Certo? Vamos agora entender pelo dicionário o que é pecado. O significado de pecado. Vamos ver pela Bíblia o que é o significado de pecado. É tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Eita, glória! Então, pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, aquilo que é contrário ao caráter de Deus. É contrário ao seu caráter. É se rebelar. Glória a Deus. Glória a Deus. Errar o alvo. O homem que está no pecado está errando o alvo, porque o nosso alvo deve ser Cristo. Glória a Deus. 1 João 8:4. É contrário à santidade. O pecado é contrário à santidade. Não é verdade? Glória a Deus. E a gente sabe que só entra no céu os santos. Por isso que eu disse lá no começo, né? Que com o pecado não entra lá. As vestes têm que estar limpas. Tem que estar imaculada, né? E a Bíblia diz que seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, sem santificação, ninguém verá a Deus. E santificação é um processo que eu já gravei um vídeo falando sobre ele. Vai lá no canal, é um vídeo bem antigo, talvez já tenha até mais de 1 ano lá no canal. Então você vai lá e vai ver que santificação é um processo e vai aprender sobre santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Certo? E para encerrar, nós vamos ler hoje Tiago 4:17. Vamos ver o que é que Tiago está falando aqui para a gente hoje. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, aqui em Tiago. Vamos guardar essa palavra nos nossos corações. Glória a Deus. O que Deus tem falado conosco nesta tarde. Tiago, capítulo 4, e o versículo 17 nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Eita, já estou em 1 Pedro 4:17 de Tiago. Achei. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Ele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, se você sabe fazer o bem, faça. Faça o bem. Porque Jesus nos deixou o exemplo de fazer o bem. Amém? E vamos ver Provérbios 28:13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Livro de ensinamentos de Provérbios. Vamos lá? 28, eu estou no 18. 28. Aqui. E o versículo 13. O que é que nos diz Provérbios 28 e o 13? O quem
as suas transgressões, nunca o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, veio confirmar tudo que a gente aprendeu hoje, né? Aquele que encobre suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, ou seja, aquele que se arrepende, converte, se converte, né, do pecado, né? Sim. Esse, cadê? Vamos ler de novo. Muito bonito. Provérbios 28. Aqui. E o 13. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa o pecado alcançará misericórdia. Amém? Então, quando a gente aprende que o verdadeiro evangelho, ele tem renúncia, e uma das renúncias para o verdadeiro evangelho é deixar o pecado, então a gente aprende que aquele que deixa recebe misericórdia. Amém? E já aprendemos que estamos salvos porque Cristo veio, ele levou nossos pecados, mas a gente não deve querer voltar para o pecado, ou seja, voltar para a escravidão da qual fomos libertos. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Amém? Obrigado por tudo, né? Divulga o vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas por esta palavra, né? Porque ela não vem de mim, mas vem de Deus, vem do Espírito Santo, que nada podemos, nada sou, nada posso, nada faço, nada tenho. Tudo é dele, por ele e para ele. Porque tudo vem de Deus, né? É para Deus também, né? É por Deus e para Deus. Tudo é para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe. Querido Deus, maravilhoso eterno Pai, obrigado por esta tarde gloriosa em tua presença, por esta palavra gloriosa também, que cada um de nós podemos aplicar em nossas vidas e em nossos corações esta palavra e procurar ter uma vida de santidade, obediência e longe do pecado, para a honra e glória do teu nome. Amém.